Uma excelente semana para todos. Deus abençoe sua vida, sua família nesta segunda-feira. Preste muita atenção no testemunho do Sr. Rodolfo. Enquanto muitos reclamam que não podem, ele pôde. Enquanto muitos murmuram que não conseguem, ele conseguiu. Enquanto muitos falam que não dá, está difícil, está complicado, é impossível, ele determinou. E o que ele determinou, aconteceu. Acompanhe. Tenho a família que sempre sonhei ter, uma família estruturada, um casamento abençoado, feliz. Tenho 3 filhos maravilhosos. A empresa é uma empresa de referência no setor. Temos vindo também a diversificar as áreas de negócio. A empresa tem prosperado de ano para ano. Em 2019 faturámos mais de 33 milhões de euros. E posso dizer que sou abençoado em todas as áreas, mas principalmente na área espiritual, que é o pilar da minha vida. E o Espírito Santo é a maior de todas as bênçãos que eu recebi e a bênção que me permitiu transformar todas as áreas da vida. Eu cresci numa família estruturada, tive uma infância feliz, frequentei a igreja com os meus avós e tive experiências com Deus. Gostava bastante de ir às reuniões e de acompanhar os meus avós e ver também como eles ficavam felizes de me levar. Depois afastei-me. A adolescência, estudar de uma forma natural, pelo o brilho do mundo, pelos objetivos pessoais que tinha. Estudei, formei-me em economia e procurei perseguir os meus objetivos, até que começaram a surgir problemas. Eu na área profissional era escravo dos meus sonhos, eu dava 2 passos para a frente e 3 para trás. Na vida sentimental nunca consegui uma estabilidade, o objetivo que tinha, tive 3 relacionamentos fracassados, em que eu procurava também preencher um vazio através de relacionamentos. E também na vida familiar, a dada altura, através de um problema espiritual hereditário, a minha mãe começou a ter sintomas de uma depressão profunda. Deixou de ter alegria de viver e de ter pensamentos permanentes de suicídio. A dada altura, eu temi pela saúde e pela vida da minha mãe, porque na minha família materna havia um historial de suicídio. Houve 3 suicídios na família até então, e eu também por isso percebi que a minha mãe necessitava de ajuda espiritual, porque os pensamentos de suicídio eram constantes e ela passava o dia a imaginar como poderia cometer o suicídio. E comecei a insistir com ela para frequentarmos a reunião de sexta-feira da libertação, e foi assim que eu cheguei à igreja. No primeiro dia foi logo muito especial, porque senti-me em casa, e a partir daí eu nunca mais, isto foi em dezembro de 2014, e a partir daí eu nunca mais faltei a uma reunião de sexta-feira, a não ser que estivesse fora do país. Continuámos na fé, ela pela libertação dela, e eu a fazer o meu percurso. Eu nessa altura já frequentava quase todos os dias as reuniões, fazia votos, propósitos, Deus foi abençoando. Eu nessa altura
corria o risco, se o meu entendimento não se abrisse, de me tornar um religioso e de ir para as reuniões como quem tem um hobby. Mas quando se abriu o meu entendimento, eu percebi que precisava do Espírito Santo para fazer a diferença. E aí entreguei-me, busquei, e num domingo foi o melhor dia da minha vida, em que o Espírito Santo deu-me a consciência da minha real condição. E a partir desse momento tudo mudou, porque o Espírito Santo tem sido o meu aliado desde aí e levou-me para o altar. E eu costumo dizer que o Espírito Santo e o altar são dois aliados que nos levam ao sucesso, e Deus foi transformando todas as áreas da minha vida. Obviamente, a mais importante e a base de todas elas é a área espiritual, o Espírito Santo. Depois conquistei um casamento abençoado, conheci a minha esposa na igreja, namorámos, casámos, temos um relacionamento maravilhoso. A empresa sofreu uma reestruturação, eu deixei de ser escravo dos objetivos que tinha, e passei a ter uma equipa e a ter a direção de Deus para o futuro da empresa e do negócio, e isso contribuiu para um crescimento, para uma prosperidade aliada à tranquilidade, à paz. Em 3 anos duplicámos a faturação. Neste ano, que é um ano atípico pela questão da pandemia, em que nós também temos negócios em áreas ligadas ao turismo, nomeadamente à hotelaria, que são temos muitos clientes dessa área e que foram muito afetados porque não há circulação de aviões, não há turismo, e nós temos paz, temos tranquilidade, encontramos outras soluções de negócio, preparamos o futuro sempre com a direção de Deus. Há cerca de 1 ano e meio atrás passei por uma grande luta. A minha esposa estava grávida, tinha sabido a notícia há 2 dias, quando nesse mesmo dia teve um primeiro sangramento. Então, da parte da tarde, fomos logo ao hospital. Foi uma gravidez de risco, e nós, na fé, fomos crendo sempre que ia dar tudo certo. Às 21 semanas, deu entrada no hospital com um sangramento muito forte, uma hemorragia muito forte, em que os médicos desenganaram logo naquele momento. O médico, inclusive, perguntou se tínhamos outros filhos, escreveu o relatório de aborto tardio. E quando tivemos o primeiro momento a sós no hospital, eu perguntei para Deus o porquê daquela situação. E a resposta veio na hora. Veio o médico, e o médico disse que o coração ainda batia, que o coraçãozinho batia, mas que nestes casos a probabilidade do bebê sobreviver é de cerca de 1%. Mas sobre as palavras do médico, Deus falou comigo. E Deus disse, se fosse impossível para a medicina, era possível para mim. 1% é 100%. E naquele mesmo momento eu agradeci a Deus e disse à minha esposa que ia dar tudo certo. De facto, Deus operou ali um milagre. Ela teve 2 meses internada, a minha esposa. A Vitória nasceu com 29 semanas. Mas é um bebê saudável, venceu todos os desafios, teve vários durante a fase de internamento na neonatologia, mas hoje, com 1 ano de idade, acabou de fazer 1 ano de idade, ninguém diz que é um bebê prematuro, é uma criança saudável. Deus move a sua mão para a nossa vida e promove as transformações que nós necessitamos e que nós buscamos. Quando
agimos a nossa fé, quando buscamos de Deus o seu poder e a sua direção, por mais difícil ou complicada que seja a situação, nós conseguimos sempre dar a volta por cima. Não há nada que nos pare, não há nada que nos detenha, quando em nós há o poder e a direção do Altíssimo. É o que sempre buscamos às segundas-feiras no Congresso para o Sucesso. O senhor Rodolfo é um exemplo disso. Mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a isto, mesmo em meio àquilo, ele consegue, ele avança, ele progride, porque Deus lhe dá o poder e a direção para isso. Essa é a razão por que você não consegue, porque você tenta sozinha. Essa é a razão por que você não consegue, porque você luta sozinho. Associe-se a Deus, faça um pacto com Deus, faça uma aliança com Deus, obedeça a Ele, seja fiel a Ele. A sua vida econômica, financeira, ela vai mudar, porque Deus lhe dará o poder e a direção. Poder para tomar as decisões que têm que ser tomadas e a direção para tomá-las de uma forma correta, de uma forma que fará com que você venha avançar e progredir. Hoje, segunda-feira, é o dia do Congresso para o Sucesso e você que está passando problemas econômicos, financeiros e quer dar a volta por cima, fazendo de Deus o primeiro na sua vida, fazendo de Deus a maior riqueza da sua vida, então hoje é o dia certo para si. 7h30 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores, é aqui que fica o cenáculo do Funchal, na Ilha da Madeira. Qualquer informação, você tem o 21-836-8008. Chamo-me Carla Maciel, tenho 56 anos, trabalho por conta própria na área da confecção. E todos os meus problemas começaram ainda no ventre da minha mãe. A minha mãe, portanto, sendo uma pessoa que já tinha 2 filhos, quando soube desta terceira gravidez, ela não aceitou bem, muito embora tenha conversado com o meu pai para saber o que é que iriam fazer, mesmo assim o meu pai aceitou, mas ela não. Eu nasci mesmo quase sem vida, tive que ser reanimada, muito roxa. Aos 6 meses de idade, então a minha mãe preocupou-se bastante porque eu repentinamente comecei a ter sintomas de desmaios e aí depois comecei então a perceber que algo falava comigo. Aqueles vultos falavam comigo e diziam-me, olha, vai e corre, podes correr nessa rua. E eu corria e aí sofria acidentes. Com 17 anos então o médico disse que eu era esquizofrénica. Eu não convivia com ninguém, eu não saía para lado nenhum. Se eu estava em casa, eu era atormentada por aqueles vultos e aquelas vozes. Se eu saía à rua, eu ouvia aqueles passos a correr atrás de mim, a chamarem o meu nome, arrepios tão grandes. E eu corria tanto que eu não via se era um carro, se era um comboio. E aí eu sofria os acidentes, né? Minha mãe tinha conhecimento de uma vidente, de uma bruxa, e a minha mãe recorria. Aparentemente parecia que vinha bem. Mas aquilo que me faziam lá, nesses locais, passado algum tempo, aqueles sintomas agravavam. O meu esposo, sem razão, sem motivos, tornou-se uma pessoa alcoólica. Aquilo perturbava-o completamente, de uma tal maneira que ele partia tudo dentro de casa. Comecei a ver que não conseguia engravidar, não conseguia, e como estava tudo bem comigo e com o meu esposo, fiquei a perceber então que tinha sido vítima eu própria também, e o meu esposo, de bruxedos, de bruxarias. Então, um dia eu tive todos os sintomas de uma gravidez. Fazia exames e dava negativo, mas todos os sintomas no meu físico, no meu corpo, estava grávida. Um dia eu senti uma dor muito forte no meu ventre e recorri ao médico, fui a uma clínica na altura.
e disseram-me que uma ecografia que fizeram, que eu tinha uma gravidez ectópica e que, portanto, tinha que ser imediatamente operada para remover tudo, porque estava a correr perigo de vida, uma vez que o feto já estava morto. Mais tarde procurei o meu médico, onde ele me fez exames rigorosíssimos e ele disse-me que eu não tinha nada, o meu ventre estava completamente limpo, que eu fosse para casa porque era tudo da minha cabeça. A minha avó materna, ela conhecia todos esses meus problemas espirituais. Derivado desses problemas todos, ela conheceu a Igreja Universal através da rádio e foi ela que me convidou e foi ela que me trouxe à Igreja Universal do Reino de Deus. Eu, na altura, não tinha quase forças para andar. Os meus dias eram passados na cama, não comia. Eu não vivia. Eu sei que entrei amparada pelo meu esposo, mas quando eu saí, já saí pelos meus pés. Eu já sentia forças nas minhas pernas, mas depois de eu me começar a libertar, de eu começar aqueles sintomas a desaparecerem, eu já não via vultos, eu já não ouvia vozes, eu já conseguia dormir. Eu decidi apegar-me com toda a minha força àquela busca do Espírito Santo, porque eu compreendi que era Ele que me iria dar forças, que me iria dar sustento, que me iria trazer tudo de volta aquilo que eu nunca tive. De volta não, porque eu nunca tive nem paz nem sossego, mas tomei consciência que através do Espírito Santo eu iria ter essa paz, eu iria reconstruir tudo na minha vida, inclusivamente dentro de mim mesma. Coloquei isso como uma meta, como um objetivo. Já não importava aqueles objetivos materiais. O que importava agora era ter aquele batismo, era ter aquele selo, era ter aquele apego, era ter aquele aconchego, era ter aquele colo que eu nunca tive. E aí lutei até que chegou aquele dia. Foi um dia maravilhoso, porque antes disso eu ria-me, mas era um rir forçado. Mas eu dei comigo a rir-me, eu dei comigo uma alegria muito grande dentro de mim. Eu olhava à minha volta, via as outras pessoas, tinha um amor, uma sensação maravilhosa dentro de mim, um amor. Foi o dia mais maravilhoso da minha vida e dou graças a Deus de eu ter tido essa força e ter priorizado o Espírito Santo. O Espírito Santo para mim é a minha alegria, é o meu viver, é a minha companhia. Eu sem Ele já não sei mais viver. É a minha direção, tudo que eu posso conseguir é através dele. Não há um dia que eu não recorra a ele para lhe agradecer. O ele ter visto em mim a possibilidade de descer sobre mim. Ele viu algo em mim e eu sou muito grata a Deus. Hoje eu sou uma pessoa que posso dizer que sou feliz, que tenho essa realização no meu interior. É uma realização que não há nada igual na vida. Eu posso ter casas, eu posso ter vivendas como eu tenho, eu posso ter propriedades, eu posso ter dinheiro, eu posso ter um casamento abençoado, porque o meu esposo foi-me buscar de onde me tirou. Eu tenho um filho com uma carreira maravilhosa. Eu posso ter tudo isso e tenho. Tudo graças ao Espírito Santo, porque se não fosse Deus comigo, eu hoje não seria a pessoa que sou, nem teria aquilo que eu tenho. Hoje eu sou feliz de verdade. Quando o Espírito Santo ele toma posse de uma pessoa, tudo muda nela. Mas Felipe, como é que é isso? O Espírito Santo toma posse de uma pessoa. A pessoa fica em êxtase? A pessoa fica como? Descontrolada? Não, pelo contrário, ela fica bem controlada, ela fica bem dirigida. O Espírito Santo é paz, o Espírito Santo é amor, o Espírito Santo é alegria, o Espírito Santo é força, o Espírito Santo é segurança, o Espírito Santo é uma vida completa, é Deus dentro de nós. E falei, e menciono, e repito, possuída.
Porque há pessoas possuídas pelo sofrimento, possuídas pela depressão, possuídas pela tristeza, possuídas pela raiva, possuídas pela paixão, possuídas pelo ódio, possuídas por sentimentos ruins. Por que não ser possuído por Deus? Ser possuída por Deus. Deus vai dirigir, vai orientar toda a nossa vida a um bom porto. Se a sua alma está perdida, se você sente a sua vida, percebe sua vida sem direção, é porque você precisa do Espírito Santo. Aliás, todos nós precisamos do Espírito Santo. Mas Ele não está dirigindo a sua vida. Por isso, você se perde. Por isso, você não encontra a saída. Por isso, você bate em tantas portas, mas não na porta certa. Porque Deus é a porta certa. Esta quarta-feira, vamos juntos buscar o Espírito Santo em mais um dia da alma, juntos buscando a nossa salvação, buscando a força que vem de Deus, em todas as igrejas universal do Reino de Deus.